E a nossa jornada aqui por Jundiaí, dentro dos rumos, recebe hoje o Amaury Marchesi. Ele é o presidente da Sijum, a Companhia de Informática de Jundiaí, que está trabalhando, está funcionando desde setembro de 1992. E nesse tempo todo, o Amaury Marchesi de Luca desenvolveu um trabalho nos últimos 7 anos aí que acompanhou, pelo menos em boa parte, esse avanço da informática. Então vamos primeira coisa, a Companhia Jundiaense de Informática não é uma loja de computador, não vende computador, ao contrário, ela presta serviços de inteligência, ou seja, programas, sistemas, etc. Então ele vai explicar melhor. O que a Sijum tem feito nos últimos 7 anos sob sua presidência, Maurinho? Bom dia, Anselmo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, tá certo? É um prazer estar aqui Prazer é nosso. conversando com vocês aqui um pouquinho e poder falar o que a gente tem feito nos últimos 7 anos, né? Na verdade, a minha segunda passagem pela companhia, né? Eu estive à frente da companhia em 2005, 2008, na época do falecido Ari Fossen, tá certo? E retornei em 2017 a convite do Luiz Fernando, né? Então, já são 7 anos aí, a gente deve ficar certamente até o final do ano, depois a gente não sabe o que acontece, mas são 7 anos que ela vem fazendo um trabalho bem intenso, sabe, Anselmo? A gente, eu acho que assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A gente que é análogo digital, tá certo? Eu sou só analógico. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, mas a grande verdade é que a tecnologia da informação ela está no centro das mudanças, tá certo? Que afetam as nossas vidas, certo? Não só as pessoas, mas as empresas, os governos e assim por diante. E dentro dessa visão de tecnologia da informação, a gente recebeu uma orientação muito importante do prefeito Luiz Fernando Machado, que a gente adota para desenvolvimento das soluções, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e hoje o grande mote da tecnologia é melhorar a vida das pessoas, né? Então, é quando você evita que uma pessoa se desloque até um banco, se desloque, possa fazer um agendamento de consulta online e assim por diante, né? Então, eu acho que esse é o grande objetivo e é assim que a gente tem pautado os nossos trabalhos nos últimos 7 anos, né? Eh, Existe também uma grande preocupação quando a tecnologia dá essas estilingadas de modernidade, que é o que a gente está passando agora, a gente percebe que às vezes você cria a exclusão digital em algum momento. A gente já teve essas ondas. Então, também a gente tem um lado de tentar cada vez mais desenvolver soluções e criar um ambiente de tecnologia para que as pessoas que não tenham renda suficiente ou que têm alguma dificuldade econômica e financeira também possam fazer uso desse tipo de recurso, né? Então, a gente fala em capacitação, a gente fala em Wi-Fi público, por exemplo. Então, já começando a responder um pouquinho a sua pergunta de forma mais pragmática, por exemplo, hoje a gente tem mais de 100 pontos de Wi-Fi públicos na cidade. E o objetivo desse Wi-Fi não é concorrer com as operadoras ou com os provedores locais e ser um concorrente desses locais, mas chegar com Wi-Fi para aquela camada da população que não tem sequer um telefone, né, com acesso à internet, com 4G e etc. Então, assim, acho que essa vocação, esse propósito, né, eu acho que é o momento que a gente está na tecnologia da informação e não é só a gente que tem trabalhado assim, a gente tem um relacionamento com muitas empresas do ramo e etc. Eu estou nesse mercado há 42 anos já, né? Tanto na empresa privada quanto no segmento público. Existe um propósito real hoje de fazer tecnologia de informação de uma forma diferente. Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, a gente tem que olhar isso e falar o seguinte: legal, como é que isso agrega para o meu negócio? Como é que melhora a minha vida ou melhora a vida de algumas pessoas? Então, acho que esse é o grande propósito hoje da companhia, né? Desenvolver soluções com esse mote, tá certo? E é o que a gente tem procurado fazer nos últimos 7 anos aí. Eu acho que a gente vai poder contar um pouquinho mais do que a gente está falando para você.
Você falou de Wi-Fi em locais públicos. Antes, há 10, 15 anos, os terminais de ônibus tinham praticamente uma lan house, né? Hoje isso daí nem pensar, né? Então, na verdade, esse é um projeto que eu tive o privilégio de implantar, né? Foi nesse período que a gente chegou a ter mais de 10 lan houses instaladas. Naquela ocasião, a gente tinha, inclusive, a possibilidade de imprimir um currículo, né? E era interessante que quando eu trouxe, levei essa proposta e a gente levou a sua implantação, a gente utilizava os alunos da FATEC. Então, nós tínhamos quase 40 estagiários para fechar o ciclo da capacitação, ou seja, a ideia era que esse pessoal ajudasse aquelas pessoas que não tinham acesso ao computador, mas não sabiam usar o computador, mas também preparando eles para poder entrar no mercado de trabalho, né? Quando eu retornei em 2017, obviamente, com a ampliação com celulares e com Wi-Fi, etc., o projeto perdeu sentido, então a gente viu que a utilização desses espaços não fazia mais sentido, e a gente aí começou a acelerar ainda mais a entrega de Wi-Fi público, ou seja, olha, eu quero colocar um Wi-Fi onde no terminal de ônibus tinha uma lan house, eu colocar lá o acesso Wi-Fi gratuito. Então foi assim que a gente transitou, né, daquele modelo para o modelo que a gente tem hoje. Bom, a Sijum presta serviços, ela oferece soluções, ela desenvolve sistemas, um programa de computador, digamos, né? Mas não é aqueles programinhas, coisa complexa. A Sijum presta serviços para terceiros? Sim, na verdade, o estatuto, a lei de criação e o estatuto dela permite que a gente opere em qualquer ente federativo, ou seja, nas esferas federal, estadual, municipal e até na iniciativa privada. Mas a gente, obviamente, a gente tem uma vocação e um conhecimento na área pública municipal, então esse é o nosso foco, né? E sim, a gente hoje já tivemos algumas experiências na iniciativa privada, fornecendo serviço para a iniciativa privada, mas a gente realmente se foca no serviço público municipal, que é onde eu acho que a gente agrega valor e sabe fazer as coisas, né? E hoje a gente já tem como clientes, por exemplo, Cajamar, Franco Rocha, Itupeva, são clientes nossos, né? E é um crescimento, essa busca por novos negócios, etc. E a Sijum é uma empresa nesse sentido, né? Ela tem que ter resultado positivo. Eu não posso tentar abocanhar ou buscar novos negócios e deixar o meu principal acionista, principal cliente descoberto. Que é a Então, prefeitura que é a de Jundiaí. prefeitura de Jundiaí, né? Então, a gente presta serviço para quase todas as entidades da administração direta e indireta do município, num volume muito grande de serviços e desafios, e que, assim, então a nossa busca é realmente fazer uma busca pelo crescimento e autonomia cada vez maior da companhia, mas de uma forma muito sustentável e cautelosa, né? Então, acho que essa é o que a gente vem procurando fazer. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo. Se eu tiver uma empresa e precisar de uma solução, um desenvolvimento, uma tecnologia, digamos, Uhum. a Sijum pode fazer. Poderia fazer, poderia fazer. Não há impedimento legal nenhum nesse sentido, né? De novo, é uma questão de vocação, né? Quer dizer, a gente conhece muito bem o negócio público municipal. Agora, um exemplo, eu desenvolver um portal. O portal tanto serve para iniciativa pública quanto para privada. Um sistema de gestão da contabilidade pública do município. Não, é completamente diferente, por exemplo, de uma empresa privada, né? Então, nesse sentido, existem produtos que a gente poderia estar ofertando para o mercado, mas, de novo, é uma questão de foco estratégico nosso e de negócio onde a gente quer atuar. Bom, uma coisa que destaca muito a cidade, comentado inclusive em outros municípios, Uhum, devido à troca de informações, é o Jundiaí Empreendedora, uhum, que é totalmente informatizada, né? sim. E, por exemplo, a pessoa mora em Várzea Paulista. Ela consegue se candidatar a uma vaga numa empresa de Jundiaí, como uma pessoa de Jundiaí consegue se candidatar a uma vaga de emprego em outra cidade, uma vez que a empresa daquela cidade também se socorre desse portal para conseguir funcionário.
Isso foi desenvolvido também pela Sejum? Sim, na verdade, esse projeto nasceu como um grupo de trabalho para a retomada econômica pós-pandemia. Era uma preocupação do governo. O primeiro foco, obviamente, foi passar a questão, foco muito importante na saúde. Nesse sentido, por exemplo, todo o sistema de agendamento de vacinas que existia naquela época, a gente é que desenvolveu. Esse sistema, inclusive, a gente vendeu para Itupeva, que hoje é usado para outras finalidades, porque ele é um sistema de agendamento, serve para qualquer coisa. E existia a preocupação do governo com a retomada econômica do município. E uma das ações muito importantes desenhadas lá foi exatamente a criação do Jundiaí Empreendedora como um espaço, então isso foi redirecionado, e, obviamente, os aparatos de tecnologia para dar sustentação a isso, né? Quer dizer, como é que eu chego e tenho capilaridade? A gente estava discutindo de novo no mundo analógico e digital, mas hoje, se você quiser ter alcance, não tem jeito, tem que ser digital. Acho que aqui é o exemplo, né? O O espaço que maior estamos exemplo está está aqui. aqui, tá certo? Então, a gente desenvolveu. Inicialmente, ele tinha um módulo inicial que era um foco de atenção para PCD, inclusive. E hoje, inclusive, ele vamos chamar assim, que é um subgrupo de serviços oferecidos lá para uma população que já tem seus grandes desafios a enfrentar no dia a dia, né? E ele evoluiu exatamente para poder dois viés. Primeiro, a empregabilidade. Então, você tem o cadastro de colaboradores ou de candidatos, melhor dizendo, e as empresas. E hoje a gente já atingiu mais a marca de 50 mil candidatos, já colocaram seus currículos lá, são mais de 2.200 empresas cadastradas nesse sentido. E também tinha o lado do negócio, do empreendedorismo. A ideia era que os prestadores de serviços locais, né, fortaleciam os negociantes de Jundiaí, os comerciantes de Jundiaí, que eles pudessem ter visibilidade, para que você pudesse, eu moro ali na Vila Isabel Weber, por exemplo, poder olhar os estabelecimentos que existiam e poder consumir serviços desse pessoal, né? Então, ele nasceu com esse objetivo, ele está rodando desde 2021. A gente sempre tem aí a gente deve estar quase batendo pleno emprego, né? Tá certo? Existem vagas sendo criadas, acho que a gente deve estar com uma média de 5.000 vagas meses abertas, né? E que a gente tem dificuldade, inclusive, de preencher, né? Porque hoje, cada vez mais, não basta ter conhecimento técnico, passa pela inteligência emocional, a preparação do candidato. Até isso, a proposta do Jundiaí Empreendedora traz. Quer dizer, como é que eu capacito uma pessoa para o mercado de trabalho, para uma entrevista de emprego, né? Então, esse é um projeto bem bacana, e eu acho que esse tipo de projeto ele materializa a minha fala inicial, quer dizer, eu estou melhorando a vida de alguém lá fora, seja pessoa física, pessoa jurídica e qualquer segmento, né? Desde da melhor idade até a pessoa que está começando a querer empreender, está com seus 18 anos querendo abrir uma empresa e assim por diante. Então, acho que esse é um projeto que a gente vê muito isso palpável, o discurso entre o propósito e a entrega do que a gente está falando. E a empreendedora tem um espaço físico lá no Maxi Shopping, Isso, né, no verdade. piso G3, é Isso, é isso? isso mesmo. E lá a pessoa pode se informar, consultar ou só por Pode, ter um sistema de agendamento, mas lá você tem alguns serviços, né? O Banco do Povo está lá, você tem um cowork público, a pessoa pode ir trabalhar, né? Então, é uma unidade coordenada pela Unidade de Desenvolvimento Econômico, tá certo? Cristiano, eu assisti uma entrevista que ele passou por aqui com você, ele colocou muito trabalho que é feito lá, e realmente é um espaço vivo. Você vai lá, você sempre vai ver gente buscando emprego, querendo abrir linha de financiamento, recebendo mentorias, né? Então, para abrir negócio. Então, é um espaço que realmente fomenta o empreendedorismo. É muito interessante o espaço. agora há pouco você falou aí sobre o mundo, que o mundo hoje está assim, digital. Eu só abro parêntese para fazer uma comparação. Hoje nós estamos aqui. Uhum, Terminou, terminou. uhum, Há 40 anos ou um pouco mais, uma entrevista dessa seria gravada, seria filmada em filme, não seria celulose, mas fotossensível, né? O som
iria para um gravador de rolo, Uhum. aí você teria que sincronizar o som com a imagem. Uhum. Só que a imagem, antes, você tinha que mandar revelar o filme. E depois sincronizar o som que você colocava na trilha. Então, nós tínhamos filmes de 8 milímetros, depois Super 8, que é o com som, Som. 16 milímetros e 35 milímetros. E para alguém assistir, isso daqui 15, 20 dias, correndo tudo bem, teria que ter uma sala de projeção e um público limitado, enquanto que hoje isso aqui vai para o mundo, num Isso, instante, exatamente. um apertar de botão. Bom, a Sijum também desenvolve os apps. O pessoal chama de app, É. mas não é, é app. PP. Quais já foram desenvolvidos? Na verdade, em 2017, seguindo a linha do prefeito, né, Luiz Fernando, plano de governo, e lá dizia que a gente queria, e de novo resgatando um pouco o nosso pilar de atuação, acho que tem 4 vetores de atuação da companhia. Um deles a gente falou que é o Wi-Fi público, eu acho que é você democratizar o acesso à internet, como você coloca, para aquelas pessoas que eventualmente estão num espaço público, como uma praça. A gente tem Wi-Fi em velório, a gente tem, né? Ah, por que em velório? Porque é o momento que a pessoa está mais fragilizada e às vezes ela precisa conversar com um amigo, com um familiar e ela sequer tem um celular para fazer esse Até processo de passar comunicação. recados. Exatamente. Então, de novo, o pilar do Wi-Fi, ele entra nesse sentido. O segundo pilar importante, eu acho que é a infovia digital. De novo, começando lá pela camada de conexão à internet. Hoje, todos os próprios municipais têm acesso de alta velocidade, porque a gente implantou, iniciamos em 2019, finalizamos e ela vai continuar crescendo. Nós temos praticamente 600 quilômetros de fibra ótica. É um projeto, o que a gente chama de infovia digital, que permite a conexão de todas as unidades básicas de saúde, das escolas, dos centros esportivos, etc. Então, é uma rede de alta velocidade, multisserviço. O que eu quero dizer? Que essa mesma infraestrutura serve não só para um acesso à internet, mas, por exemplo, eu em cima dessa estrutura eu tenho hoje 600 câmeras de vídeo monitoramento na área de segurança, rodando, na mesma infraestrutura. Toda a parte de acesso aos sistemas que a gente desenvolve, utiliza e assim por diante. Então, para eu usar o que é mais moderno em tecnologia da informação, eu tenho que ter conexão. Então, esse é um grande pilar que a gente trabalhou e vem trabalhando. O terceiro pilar, que é o que a gente está falando um pouco aqui do CREAP, é o que a gente chama de governo digital, né? Como é que eu melhoro, torno o governo mais eficiente, torna os processos administrativos mais baratos, para que cada real economizado na área meio vá para a área fim, vá para a saúde, para a educação, para esporte, para a segurança pública e assim por diante. Então, cada vez mais a ideia é você dar um exemplo, a gente desenvolveu o SAEPRO, que é um sistema de aprovação de plantas eletrônicos. Hoje você faz tudo isso de forma digital. O arquiteto, o engenheiro submete as plantas para aprovação, todo esse processo é digital, não tem troca de papel, né? Então, o profissional faz o projeto, acompanha o projeto, se tiver qualquer necessidade de alteração, o corpo de engenharias da prefeitura informa qual é a alteração, ele faz digitalmente e submete a aprovação de novo. Então, veja, esse tipo de solução, ele racionaliza o processo, né? Ele melhora a eficiência. Se eu tenho dentro de um processo um documento para abertura de empresa, por exemplo, nós temos lá o balcão do empreendedor, que também é suportado por um sistema que a gente desenvolveu. Olha, vou abrir um negócio, eu tenho a necessidade de fornecer algumas certidões. E essas certidões, a própria prefeitura, não faz sentido você pedir para que ele vá num guichê da prefeitura para pedir aquela certidão. Então, tudo isso caminha dentro dessa plataforma de forma a racionalizar, de forma a melhorar o tempo de atendimento e assim por diante. Então, esses sistemas, eles têm esse viés de melhorar a governança,
tornar cada vez mais ter uma boa prestação de serviço para o cidadão, né, para que eu realmente se foque na atividade fim da prefeitura. Outros sistemas dentro dessa lógica, e aí entra o app, ele, exatamente como você falou, todo mundo tem um celular hoje na mão, né? Então, em abril de 2017, a gente já soltou uma primeira versão naquela ocasião, e aí sim é um diferencial. Qualquer município brasileiro que você for, ou órgão público, normalmente você tem um monte desses apps. Aí você fica pensando, poxa, eu tenho que ficar baixando app para fornecer o app da saúde em São Paulo é uma coisa, da área de finanças em São Paulo é outra coisa, assim por diante. Aqui a gente acho que foi feliz nesse processo, a gente não tem notícias de outro município que faça o mesmo. Congregar num único app todos esses serviços. E lá em 2017, a gente começou, como eu disse, com 34, 40 serviços. Hoje a gente tem mais de 130 serviços nesse app. Quer solicitar uma poda de árvore, trampar um buraco na rua, você tira foto, já geolocaliza, já abre o sistema, o ticket lá para o Adilson Rosa, na área de serviços públicos, lá fazer a roçada, fazer a poda de mato. Quero saber o cardápio da merenda escolar naquele dia, do meu filho que está na escola. Até isso? Até isso. Quero fazer o agendamento de consulta, quero adotar um animal que está lá no DBEA, que está lá um gato, um animal, você vai, você vê a foto, etc. Tal. Quero saber quem está sendo velado no velório público municipal, eu consigo saber. Então, assim, existem mais de 140 serviços, fora os clássicos, tirar a segunda via de IPTU, de documento, isso aí... Por sinal, o IPTU também pode ser todo digital, né? Sim, hoje ele é digital, inclusive, depois a gente fala um pouquinho aí do nosso assistente virtual que foi criado usando a inteligência artificial. Mas o app hoje, ele bateu mais de 7 milhões de acessos de sua criação, está com mais de 130 serviços. A gente pode torná-lo cada vez mais essa camada de interação e avisar, por exemplo, Anselmo, você está com uma vaga de emprego lá, você solicitou, tal, não sei o quê, olha, saiu, tem uma vaga com as suas características. Então, acho que hoje o crescimento do app não vai ser tanto mais em serviço, mas em interação com o munícipe, para torná-lo realmente uma ferramenta de uso. E quando eu faço isso numa única plataforma, eu tenho que pensar que, tá legal, o meu celular ele é de última geração. O teu tá precisando trabalhar, trocar um pouquinho. Eu estava dando uma olhadinha nele lá, ele tá já meio velhinho, tá precisando de uma troca lá, Vai né? durar muito. Dura muito. Mas então, brincando, eu tenho que pensar também quem não está com um celular, que é a maioria da população, né? Esse celular aqui é quase um prédio do carro, mas isso para mim é um instrumento de trabalho. A maioria das pessoas não é. Então, você tem que pensar que ele, às vezes, não tem a capacidade de memória para você ter um monte de aplicativo. Então, esta abordagem permitiu que a gente pudesse torná-lo realmente útil para a população. E aí, a gente acabou de fazer um lançamento dentro dessa linha, a gente tem vários apps desenvolvidos. Para a ESEF, para a faculdade para a TVTech, a gente tem para Franco da Rocha, como ferramenta para os gestores, a gente tem um específico lá. A gente acabou de desenvolver um que é para a comunidade de segurança e apoio às tentativas de suicídio, né? Quando que é para uso das forças, para os bombeiros poderem atuar de forma integrada quando existe um incidente dessa natureza ou de automutilação. Ele já foi desenvolvido, deve entrar agora nas próximas semanas em operação, porque você tem todas essas forças de segurança envolvidas, né? Então, é um cuidado, de novo, com essa população. E, na terça-feira, a gente acabou liberando um aplicativo novo, que esse está aberto em todas as lojas, né, para Android e para Apple, que é para a comunidade do esporte. Então, você tem um cadastro dos profissionais de esportes, o treinador de um atleta, ou um personal trainer que ela vai dar o treino de carga, por exemplo, para o Anselmo ou para o Amaury lá na casa dele. Então, ele usa a história da tal da percepção subjetiva de esforço, né, que é uma metodologia mundial, né,
que foi desenvolvido em parceria com a Unidade de Gestão, Esportes e Lazer, né? A gente lançou e está aberto a toda a população. E esse é um tipo de aplicativo, esse, por exemplo, não tem em nenhum lugar no mundo. A gente só tem notícia que na Espanha estão desenvolvendo algo usando essa mesma metodologia. Nós tivemos quase 8 meses de desenvolvimento nisso, né? E ele está aberto. Se você entrar na loja, você vai ver lá liberado para a população de uma forma geral, sem custo nenhum, né? Então, não só aqui de Jundiaí, mas para qualquer cidade. Então, esses são alguns exemplos deste pilar que agrega vários serviços, né? Então, a gente tem implantação de sistemas do próprio sistema hoje que atende o 56, que é operado pela Sijum, inclusive, né? Atendimento telefônico que existe desde a criação né, na época da criação da Sijum, mas hoje esses serviços que você pode fazer por ligação telefônica, todos eles estão em digital. E, de novo, a preocupação é cada vez mais estimular os canais digitais, mas não esquecendo que tem gente que não quer fazer uso do celular e quer ligar. E, nesse sentido, a gente continua com esse serviço. Então, a gente criou, pensando numa nova geração que está entrando, né, tá certo? Que é mais adepta ao uso da tecnologia. Então, para essas pessoas, tem disponível esse tipo de serviço digital. Para aquelas pessoas que querem fazer a ligação telefônica, existe o canal, como sempre existiu, né? Então, esses são alguns exemplos de apps que a gente tem implantado. A gente tem mais de 10 já desenvolvidos por aí. Quer dizer que quando o Bill Gates escreveu A Estrada do Futuro, ele estava certo. Estava certo, e pior que assim, toda estrada tem ponte, né? Normalmente é difícil você ver uma estrada que não tem ponte sobre algum rio em algum momento. A tecnologia, Anselmo, ela está mudando com uma velocidade muito grande. O que é lançado agora, à tarde já está ultrapassado. Isso. Então, assim, eu comentei que eu tenho mais de 42 anos na área. Antigamente, você levava 2 anos para receber informação ou você ter a mudança da tecnologia da informação. Depois passou para 18 meses, 12 meses, hoje. Hoje, do nada, você tem mudanças muito significativas, né? Então, não tem mais tempo de criar ponte. Então, a grande verdade é que, assim, o que a gente tem que fazer, de novo, voltar para o propósito e falar o seguinte: isso aqui faz sentido, essa tecnologia nova, esse negócio novo que está surgindo aqui, faz sentido para o meu negócio, para a minha vida? Aí eu uso. Se não fizer, a gente não deveria se aventurar por aí. É o caso típico da inteligência artificial. É um termo amplo, né? Ele existe desde o pós-guerra, tá certo? Só que ele nunca nunca conseguiu avançar muito, porque ele depende de alguns fatores. Primeiro, grande volume de dados. Segundo, algoritmos, né, que são fórmulas matemáticas que existem há muitos anos, tá certo? E capacidade de processamento. A grande verdade é que faltava 2 coisas para a inteligência artificial chegar e ter seus diversos usos. Dados, que a gente está alimentando desde que a internet foi inventada. Cada foto que eu coloco lá no TikTok, cada imagem, foto que eu publico e comigo, com a minha família, com o meu pet, etc., etc., isso está sendo armazenado em algum lugar, né? E outra é a capacidade de processamento que seja barata, que é o que acontece hoje. Então, esses saltos que a gente está vendo, porque essas 3 dimensões elas foram resolvidas por um problema de inteligência artificial. E aí, de novo, entra o meu quarto pilar de atuação, que é a inovação. Ou seja, para a companhia conseguir fazer o serviço dela e cumprir a missão dela para a qual ela foi criada, eu tenho que apoiar as iniciativas de inovação, olhar para elas, desenvolver soluções com inovação, porque senão fica obsoleto muito rápido, né? Então, a gente tem procurado realmente fazer olhando esses 4 pilares. Bom, hoje, as unidades básicas de saúde de Jundiaí, que é da antiga Secretaria de Saúde, agora é Unidade Gestão. de Gestão e Promoção da De Saúde, saúde. elas conversam entre si. Uhum. Ou seja, quando o Teixeira, né, o Tiago, Tiago. ele estava explicando que se eu for
ao PA central agora, Uhum, a minha unidade de saúde, quer dizer, lá no meu bairro, ela vai ser avisada. uhum. Quando eu for lá, eles já vão saber que eu vim aqui, que remédio eu tomei e tudo mais. Isso é trabalho da Sejum também? Sim, a Sisum já tinha alguns sistemas que no passado davam sustentação para a área de saúde, agenda, e etc, etc. O que a gente está concluindo agora, a implantação, são 2 anos já de implantação, porque não é fácil, porque você, em todas as áreas, quando você pensa na saúde, né, você fala assim, olha, prontuário eletrônico é uma das coisas, né, você saber o prontuário, ter acesso, qualquer médico da rede poder ter acesso ao prontuário do paciente. Lá ficam armazenados os exames, os resultados dos exames, etc., toda a conduta, né? Aquilo que era em papel, né? O prontuário do paciente, hoje ele é totalmente Tempo que digital. punham tudo no E envelopão, né? se armazenava, certo? Então, tudo isso hoje é digital. E aí você tem os módulos, vários módulos, né? O módulo de dispensação de farmácia, de agendamento de consulta, eh, de faturamento. Então, realmente foi uma mudança importante, né? A gente está concluindo esse projeto agora, falta a parte mais de estoque, mas a parte de atendimento tem o controle de fila de quem chega na UBS, você pode viver na UBS hoje, você tem lá, você retira um sistema de senha, é feita a chamada, então todo o acompanhamento do controle de fila. Então você tem uma melhor governança sobre o atendimento, você consegue ser mais sério nesse sentido. E veja, por que a camada de... Eu falei da Infovia é tão importante, porque para eu ter esse tipo de sistema rodando na ponta, eu preciso de conexão. Então, por isso que a gente foi implantar a Infovia para depois fazer o processo de Primeiro a modernização das estrutura, né? UBSs, né? Isso. Então, por exemplo, eu preciso de um computador novo na UPS, senão eu não consigo rodar esse tipo de plataforma. E aí você começa a avançar de uma forma tão importante que é o seguinte, então, tá legal, eu não tenho um determinado médico especialista na unidade. Daí nasceu a teleinterconsulta. O Tiago deve ter colocado isso para Sim, você. Então, eu só consigo fazer isso porque existe o agendamento, é feito com acompanhamento do clínico lá na UBS, ele vai usar essa infraestrutura que a gente implantou lá para ele poder fazer a teleinterconsulta. Então, assim, de novo, eu acho que assim, se você pensar os ganhos, né? Eu acho que posso falar com muita tranquilidade para quem está há 42 anos nisso. Existe um lado bom da tecnologia e o lado não tão bom, né? Mas esse, sem dúvida nenhuma, é o lado muito bom da tecnologia. Ele melhora a vida das pessoas, ele facilita, a gente consegue atender mais gente fazendo com o mesmo, né? Então, este é um sistema que está sendo montado com grande carinho, mas ele é muito trabalhoso, porque são mais de 1.800 capacitações dos profissionais de saúde. Você tem os ajustes para a própria prefeitura, né, para a nossa área de saúde, que é uma saúde diferenciada, com profissionais diferenciados e que fazem exigências realmente com todo sentido, né? Uma coisa é pegar uma cidade pequena em algum lugar lá do país, outra coisa é falar-se do Jundiaí, que tem uma parcela da população, uma cidade grande, tá certo? Que tem profissionais, então o nível de exigência é muito grande para esse tipo de solução. cidades pequenas aí, fosse interligar, seriam interligar as benzedeiras, né? Porque médico, coisa rara. Difícil, exatamente, né? Então, como é que, se você parar, esse é um bom exemplo que você está dando, como é que a gente leva esse tipo de solução para esses locais? Não tem jeito, eu acho que você tem que usar esses meios disponíveis hoje. Eu acho que algumas áreas elas vão mudar muito, e a área de medicina, sem dúvida nenhuma, é delas, né? Quando você vê a velocidade que algumas vacinas foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas recentemente, é porque eles usam softwares com capacidade, inteligência artificial, para acelerar o desenvolvimento de novos fármacos e também de vacinas, por exemplo, né? Se você fosse trabalhar num processo clássico, certamente a gente levaria muito tempo, mais tempo para fazer o desenvolvimento de um fármaco assim. Então, são exemplos que eu acho que faz sentido a tecnologia tá apoiando lá dentro, né? Bom, nós temos aí o chamado terceiro setor, que são as entidades assistenciais, Essenciais, as OSCs. filantrópicas, Aham. tal. E como elas recebem subvenções oficiais, elas precisam Uhum, prestar conta do que onde estão colocando esse dinheiro. uhum.
Primeiro, elas tinham que juntar aquela papelada, Sim. tirar xerox de tudo, fazer pasta, levar, isso ia ser conferido, ia demorar. E hoje? Então, a gente está finalizando aí. Primeiro, é assim, isso é uma obrigação legal hoje. Houve uma lei federal que saiu, né, determinando um determinado prazo para sua implementação da prestação de contas seja feita toda de forma eletrônica. Assim como a nossa prestação de contas hoje para os tribunais de contas de Estado, elas são Imposto de renda? imposto de renda, tudo digital, né? Então, não tem mágica, né? Você melhora o controle, melhora a eficiência, melhora a governança, a gestão disso tudo. Então, a gente que é um projeto que a gente começou tem uns 6 meses, em parceria com a Casa Civil, né? Que é quem, em última instância, organiza ou coordena de forma geral todos os contratos com o terceiro setor. E a gente tem mais de 30 dessas entidades prestando serviços para a Prefeitura de Jundiaí, são mais de 80 contratos. Parece um volume pequeno quando a gente fala, não, mas existe uma documentação É bem muito complexa. complexa, né? Cheio de peculiaridade, né? Da área da saúde é de um jeito, para a área social é de outro. Então, a gente fez muitas rodadas de capacitação para quem ia operar esses sistemas e para os profissionais da prefeitura também que fazem a gestão dos seus contratos de forma setoriais. E agora a gente está numa rodada final de olhar as dificuldades muito pontuais em cada dessas entidades. Algumas, eventualmente, são entidades que você tem um pessoal que não tem muita familiaridade com esse tipo de tecnologia, então compete a gente realmente apoiar esse pessoal para fazer o uso, até porque realmente é uma obrigação legal. A gente tem o prazo final aí, acho que até junho, né, para fechar toda a prestação de conta. Isso a gente já está bem avançado. O sistema ele está rodando já muito bem, mas a grande dificuldade é você colocar no ar, porque, de novo, tecnologia ela é uma ferramenta. Se você não tiver o cara para apertar o parafuso... Parafuso certo ainda, né? Então, assim, a gente tem investido muito menos na parte de sistemas e muito mais nesse tipo de capacitação, né? E assim, de novo, né? Eu sou um cara de tecnologia, né? Mas assim, gente precisa de gente. Não tem mágica, Nada né? substitui o ser Não, humano. não, não, não. A gente fala nessas coisas, nessas modernidades todas, mas a grande verdade é que elas só fazem esse sentido de novo se elas puderem ajudar alguém, melhorar a vida de alguém e para que cada vez mais as pessoas façam uso isso adequado. E esse é o lado bom. O lado ruim é que a gente realmente está num momento que, como qualquer coisa, assim como existia fraude em cheque, existem as fraudes digitais e etc. E Só esse é muda a um forma. forma, né? Então, de novo, aí a gente é um pilar importante que a gente atua, porque a gente é guardião de um volume enorme de dados, são mais de 240 aplicações que a gente tem, né? Que a gente não pode ter vazamento de dado, a gente tem que olhar isso com muito carinho, preservar os dados que somos de todos nós, tá certo? Porque não falta, são milhares de ataques diariamente que a gente tenta se segurar e blindar. E a gente teve várias notícias no Brasil inteiro de furtos de dados, de vazamentos de dados, etc. Então, fornecer serviço está disponível 24/7, esse é outro problema, né? Você tem que estar com aquilo tudo funcionando sempre, né? E de forma segura. Então, investimentos que são feitos nessa área, de novo, é importante dizer que os investimentos feitos na gestão do prefeito Luiz Fernando Machado olhou de uma forma diferente para a tecnologia, né? E porque é isso, não tem como a gente melhorar o serviço público e ser mais eficiente e fazer mais barato para que sobre dinheiro para atividade fim, entendeu? E quando a gente implanta uma nova UBS, faz uma nova central de segurança, como a gente está fazendo, que são 10.000 quadrados que a gente vai unir todas as forças num único lugar, você não faz sem tecnologia, né? Então, quando a gente fala em cidade inteligente, hoje, a cidade inteligente é um conceito mais amplo.
Só que também não existe cidade inteligente sem tecnologia da informação, essa que é a grande verdade, né? Então, a gente tem uma camada adicional de preocupação, que é a questão da segurança, realmente. Você falou aí de 600 quilômetros de fibra óptica, onde transitam os dados Uhum. gerados aí por UBS, por outros Sim. organismos da prefeitura. E o vídeo monitoramento? Quantas câmeras nós temos em Jundiaí? Então, a gente tem 2 tipos de câmeras em Jundiaí, né. As câmeras que a gente chama de OCR, né, que a guarda, eh, integra a muralha digital, né, dos municípios do entorno e conversa com o Detecta, né, que é da Polícia Militar do Estado de São Paulo. OCR é aquela leitura A de leitura placa. de placa, isso. Então ela tem uma finalidade que é você poder monitorar o trânsito desse tipo de equipamento furtado, por exemplo, em Campo Limpo, em Várzea, em Vinhedo e etc. Valinhos, a gente começa a fazer o acompanhamento. Esta semana passada, nós tivemos um assassinato de um jovem, né, tá certo? E se conseguiu chegar até ele exatamente porque se monitorou o veículo que era de propriedade dele, né? Então isso é feito. Existia já quase 200 câmeras, a gente já está fazendo mais ampliação em 200 câmeras. A Sijuma que está fazendo esse tipo de implantação. A ideia é até junho a gente está com todas essas mais 200 câmeras de OCR finalizadas, a gente vai para quase 400 e poucas câmeras. E aí a gente tem as de CFTV normais, aquelas câmeras que a gente olha a imagem, certo? A gente já tinha um legado. Hoje a gente tem 2 tipos de câmera, aquelas que são dentro dos ambientes e fora dos ambientes, na rua. Então, somando esses 2 tipos de câmera, a gente chega já a quase 400, 500 câmeras. E então a Infovia, de novo, ela serve para suportar esse serviço. Como é que eu chego até o poste que tem uma câmera implantada? Eu tenho que ter a tal da fibra para poder fazer a ligação. Então, esta infraestrutura foi criada lá atrás, pensada lá atrás, para suportar todo tipo de serviço, inclusive o vídeo monitoramento. Então, a gente vai chegar no final desse processo a cerca de 800 câmeras, um pouquinho mais, e isso, você olha, a mancha de criminalidade aumentou e diminuiu em algum lugar, você tem que ir lá e colocar mais câmeras, né? A gente tem nos ambientes, por exemplo, nas UBS, a gente tem câmera e cada UBS tem no mínimo 4 câmeras de vídeo monitoramento. E as escolas? Também. Então, as escolas também, a gente tem escolas que ainda faltam algumas que ainda não têm na sua totalidade. Por quê? Para que eu tenha câmera na escola, eu preciso melhorar a infraestrutura da escola. Então, esse é um trabalho lá que a professora Basti vem fazendo ao longo dos últimos anos também, até para suportar o programa Escola Inovadora. Se eu quero ter Chromebook, tablet na escola, etc., eu preciso reforçar. Você vê aqui no teu estúdio, né? Você tem que ter um processo de reforço na tecnologia para fazer frente a isso. Então, esse é um projeto importante que a gente também está apoiando, né? A Unidade de Segurança Municipal. E nesse centro, né, a gente vai ter lá integradas as forças da Guarda Municipal, Trânsito, SAMU-SAEC e Defesa Civil, né? E essa infraestrutura de tecnologia somos nós que estamos providenciando lá também. Então é um olhar específico para a segurança, né? E a cidade cresceu, os nossos índices de segurança são bons, mas às vezes não tem jeito. O Jundiaí cresceu demais, você tem uma cidade com muito acesso, com rodovias e etc., né? Então, assim, não tem jeito, tem que investir. E você tem uma complexidade nisso, né? Quando a gente olha a gente fala em câmera, a gente acha legal. Eu estou com 900 mil câmeras. Você imaginar que cada guarda vai ficar olhando lá uma câmera, então você tem que aportar tecnologia, fazer a integração desses ambientes que são heterogêneos, né? Tipo de câmera e etc., para que você tenha uma camada de integração e uma camada de inteligência, para que você possa trabalhar naquelas situações onde você tem uma violação do normal. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, você tem uma via que tem uma mão única. Se você tem um veículo trafegando na outra mão, a câmera tem que ter a capacidade de identificar que aquele indivíduo, e fazer o alarme, e não ficar olhando a câmera 24 horas por 7, que isso não existe. Da mesma forma que se você tiver numa escola um aluno
um aluno, uma pessoa entrando de capacete com um objeto na mão que se pareça com uma arma, que ele possa alarmar e falar, olha, tem um incidente nessa área. Então, isso é trazer tecnologia em cima dessa infraestrutura de segurança, e é nesse caminho que a gente está fazendo. Para encerrar, você é casado, né? Sou casado. Tem filhos? Muito bem casado, 2 filhos, Renato e Bianca, a esposa Silvia. Eu quero saber o que a Ju está fazendo na tua vida. A Ju, a Ju, na verdade, a Ju foi criada para trazer essa linguagem nova para uma outra geração, né? A Ju é Então, assistente virtual, viu? Vamos deixar isso. bem claro. Assim como a gente tem na companhia a nossa CIA, né? A CIA é a nossa assistente virtual. A Ju, ela nasceu exatamente para ter essa linguagem nova. Vou usar uma expressão aqui, o motor, né? Ou seja, o que faz a Ju funcionar, o avatar da Ju, você vai ver um avatar lá, né? Certo? Uma figura tal, muito simpática, inclusive. Ele tem um aparato dessas ferramentas de inteligência artificial. E a gente já tem uma certa experiência disso e a gente usou exatamente na pandemia. Na pandemia, a gente criou assistente virtual naquele momento que as pessoas tinham dúvidas com relação a como se comportar perante a doença, né? Se era sintoma, se não era, o que devia fazer, se devia procurar uma unidade básica de saúde, etc. tal, e orientar, inclusive, o atendimento. Então, foi criado lá e a gente usa um conjunto de softwares para essa finalidade. Então, usando essa experiência, a gente portou e criou a Ju agora para 2 serviços, 2 grandes blocos inicialmente, que a gente está de forma orgânica trabalhando, que é a parte do IPTU, então, segunda via do IPTU e parcelas do IPTU você pode fazer, tirar dúvidas sobre ele, então você encontra lá uma árvore sobre isso, e fazer o agendamento do Jundiaí Empreendedora. Então, nos próximos meses, a gente deve ter a liberação de mais 3 serviços, né? Que a gente tem que treinar, Ju. A gente acha que a inteligência artificial faz tudo sozinho, mas não. Ela precisa ter um certo treinamento, né, para poder responder às questões, né? Então, esta árvore de navegação, ela é criada com as unidades envolvidas para a gente dar um comportamento para a Ju, né? Então, a Ju, ela é uma figura nova, que usa o mais moderno aí da tecnologia. A Ju faz parte de uma geração aí, ou de uma família, que está praticamente em todos os lugares, né? Tem a Bia do Bradesco. Bradesco. Tem uma outra aí que é famosa, é a Siri. Sim, Siri. Quer dizer, são as assistentes virtuais. Isso, ou Alexia da Amazon, né? Isso. Mais alguma coisa, Amaury? Selma, eu só tenho a agradecer o espaço, né? Que foi assim, a gente poder falar, né? A tecnologia, a gente acaba sendo muito low profile, né? Nesse sentido, ou seja, a gente existe para suportar as outras unidades de gestão da prefeitura e outros clientes que a gente tem. E, na verdade, eles acabam, a gente acaba apoiando, e a gente está aí para isso mesmo, apoiar essas atividades, e às vezes a gente acaba não conseguindo falar um pouquinho mais, né? E o nosso prefeito sempre usa uma expressão, tem usado uma expressão, que é comparar quem entende partitura de música e quem ouve música, né? Então, a tecnologia da informação é um pouco isso, né? A gente lembra da tecnologia quando ela deixa de funcionar normalmente, né? Que nem ser goleiro de time de futebol, tá certo? Só hora que toma gol, né? E muito menos quando tudo está funcionando. Então, realmente existe um esforço, né? A Cijum, ela não é uma Marquesa, ela é composta por diversos colaboradores e parceiros, né? E aproveito o espaço aqui para agradecer o meu time, que é fantástico, tá certo? Sem eles nada acontece, né? Eu só tento orientar um pouco os trabalhos, né? Essa é a minha função. E realmente o espaço para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o que é feito na companhia, né? Para ajudar realmente nos serviços que a prefeitura emprega e entrega por aí, tá bom? Então,
Então, de verdade, é um prazer aí revê-lo. A gente já fazia algum tempo, né? Já. Peço desculpas porque eu desmarquei com você umas 2 vezes, eu não consegui fazer. Eu entendo. Porque é exatamente quando ela deixa de funcionar e a gente tem algum problema sério para resolver, a gente tem que priorizar isso, né? Então fica meu agradecimento aqui a você e sucesso aí para você no teu programa. Nós aqui do Grupo Novo Dia de Comunicação, nós é que agradecemos a oportunidade de expor tudo isso, que certamente muita gente não sabia. Agora vai ficar sabendo. Bom, Mais uma vez, obrigado. eu que agradeço. E só quero fazer um conserto agora. Você falou que o meu celular é velho. Eu concordo. Mas sabe qual é o meu consolo? Ele tem mais capacidade do que os computadores que levaram o homem à Lua. Nossa, cara, é assim, né, usando essa tua fala, trabalhava talvez num lugar, numa sala que ficavam os computadores, e usava jaleco branco para entrar na sala, né? A SICA tinha isso? Sim, e era talvez o tamanho do andar inteiro do prédio, e tudo que a gente tinha lá, ele cabe realmente 100 vezes mais do que a gente tem aqui do que existia naquela época, né? Então, realmente, as mudanças nisso são muito, muito significativas, né? Se você parar para pensar, isso aqui hoje é tudo menos telefone, né? Porque você tem, o fax está aqui dentro, né? O correio está aqui dentro, a câmera está aqui dentro, o gravador está aqui dentro, né? E por acaso ele tem uma dora, ele por acaso fala, né? Por um No meu acaso. caso, né? Então, assim, realmente acho que esses são os avanços e por aí que a gente está indo. A SICA, Companhia Industrial de Conservas Alimentícias SICA. Eu tinha 14 anos, eu fui trabalhar lá. E no escritório tem uma sala totalmente isolada, com vidro, divisórias e tal, ar-condicionado, era o único lugar que tinha ar-condicionado lá. Era chamada Univac, Sim, que eram os computadores da Remington, né? Sperry. Sperry. Trabalhei com eles. Lá era proibida. Sim. Entrada proibida. Só... E aqueles rolos enormes de fita magnética, né? Isso. Eles andavam de soquinho. Sim. Hoje o celular dá um baile naquela... E olha, mas o ambiente não mudou. Fica aqui o convite para você conhecer a Sejum. A gente tem uma sala blindada. Eu já conheço lá. É verdade, né? Você já esteve lá. Aquela sala blindada mantém os mesmos conceitos. A diferença é que o que a gente precisaria talvez de um prédio igual esse aqui de 15 andares para suportar tudo aquilo que a gente tem lá hoje, que está num ambiente muito menor. Mas, de novo, aquele é o coração, então ele tem que ser protegido. E não é diferente de quando a gente fala na nuvem, né? A nuvem sempre atrás de uma nuvem tem exatamente um monte de caixa daquele jeito lá, né? Mas realmente o que mudou é tamanho, a capacidade, isso é impressionante. Né? Amaury, mais uma vez obrigado aí pelas informações. Eu vou deixar um convite antecipado já. Sempre que tiver novidade, por favor, essa cadeira e esse microfone são seus. Opa, eu que agradeço o convite. A gente não vai esquecer disso, não. Tá bom? Esse foi o Amaury Marchese De Luca. Ele é o presidente da Sejum, a Companhia de Informática de Jundiaí.